Bem-vindos a mais um podcast Pode Falar de Câncer Sim. Meu nome é Graziela Piló, sou oncologista clínica e estou dividindo esse espaço aqui de informação sobre o câncer com a minha amiga, né, a doutora Mariana Cunha. E hoje nós estamos no Que História é Essa? A gente sempre traz história de algum paciente, né, que de alguma forma possa inspirar, trazer leveza e mostrar a esperança para quem está aí nessa jornada da luta contra o câncer. Então, hoje, uma convidada super especial, a Fernanda Fonseca, veio aqui contar um pouquinho da história dela pra gente. A gente já falou aqui outras vezes, né? Diagnosticar câncer é difícil, muitas vezes é difícil. Quando é um paciente jovem, isso ainda fica potencializado em 1000 vezes, né? Não sei quantas vezes. Imagina um diagnóstico de uma paciente jovem e numa paciente que está passando pelo período de gestação, né? Do céu ao inferno num único dia aí, né? Com uma perspectiva real de vida que a gestação traz e dali do lado aquele diagnóstico pesado de um câncer. Muito bem-vinda, Fernanda. Obrigada por ter vindo aqui falar com a gente hoje, contar a sua história. Eu que agradeço pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui. E a gente vai contar a nossa história de forma que possa ajudar várias pessoas. 24 aninhos? 24. 24, essa cara, né, Graça? A gente já tá aqui falando que é jovem aqui. Vem não, que você também tá aqui. Eu já falei com a Mariana, se ela quiser falar que ela é velha, o problema é dela. Não me inclua nessa. Ô, Fernanda, me conta um pouquinho. Vamos lá falar sobre essa história. Diagnóstico na gravidez? Como é que foi isso? Diagnóstico na gravidez. Eu já tenho um histórico familiar, né, do câncer. Eu perdi minha mãe muito nova. Minha mãe faleceu quando eu tinha 8 anos, com 38 anos. E ela tinha vergonha de ir ao médico. Ela, assim, já tinha sangramento, mas ela tratava como se fosse hemorroida. E quando ela procurou, já estava muito tardio. Ela tinha diabetes. Então, assim, ela não conseguiu passar pelo processo de quimioterapia, chegar no processo de cirurgia. E aí, minha mãe chegou a falecer com 38 anos. E assim, a minha infância foi uma infância difícil, né? Sem mãe, cresci sem mãe. Mas aí, quando eu engravidei, né? Com 21 anos. E eu já tava um pouquinho passando mal antes. Como que era esse passar mal? E como é que era buscar? Porque você já tinha uma história rondando ali. O medo vinha por uma história. O câncer tá por aqui. Ele esteve na minha família, já me visitou aqui por perto. O que era sintoma e como que era a busca por ajuda? Eu sempre tive esse medo, né? Desde a infância eu carregava esse medo. Nossa, e se isso acontecer comigo? Aconteceu com a minha mãe? E assim, eu procurei médicos do sistema público, né? E eu passava muito mal desde os meus 16 anos. Na minha época de escola, eu passava muito mal. Então, assim, sempre falava que eu tinha ou labirintite ou intestino preso. E que intestino preso era algo normal. Eu sempre tive o intestino muito preso. Já fiquei 15 dias sem evacuar. Olha, de novo, nessa história da constipação. Não é normal, gente. Mulher tem essa fala, né? Que mulher é mais constipada. E aí não procura. Ou quando procura, as pessoas não valorizam a queixa, né? E aí, por eu ser muito jovem também, ela sempre falava que era impossível de acontecer alguma coisa, porque eu era muito nova. E assim, sempre tive esse histórico. E com 20 anos, em dezembro de 2020, eu comecei a passar mal, ter sangramento anal pelas fezes. Procurei um médico já no particular, porque eu já tinha plano, e fiz alguma bateria de exames de sangue, sem nenhum exame específico, igual a colonoscopia. E aí, meus exames não deram nenhuma alteração, só hemoglobina mesmo. E tinha um pouquinho de anemia. Um pouquinho de anemia. Uhum. E aí, ele falou que não tinha nada, que eu tinha problema psicológico, que eu carregava... Isso. Gente nova com sintoma é sempre histérico, hipocondríaco, né? Assim, você carregava na cabeça o medo do câncer. O medo do câncer, era isso. Exato, ainda tem história familiar, então fechou o diagnóstico, né? Fechou o diagnóstico. E sangrar não é normal, né, gente? Eu tava sangrando. E aí, eu implorei pra ele a colonoscopia. Ele falou comigo que eu era muito nova, que eu não tinha idade pra ter câncer, que câncer de intestino só a partir dos 50 anos, que eu tava doida. Aí eu falei com ele, não, mas eu quero fazer, eu tenho plano de saúde e eu quero fazer. Quero tirar isso da minha cabeça. Então, vamos fazer. Aí, aconteceu que eu descobri a gravidez, né? Foi nesse período. Mas eu não tava grávida quando eu fiz os exames, né? E aí, em janeiro, eu tive um sonho. Nesse sonho, eu falo que foi Deus falando comigo. E aí, nesse sonho, ele me perguntava o que eu queria ter. Se eu queria ter um câncer ou se eu queria estar grávida. E aí, eu falei com ele que eu queria estar grávida. Porque o câncer eu não ia conseguir. Porque minha mãe já tinha falecido e eu não queria passar pelo que minha mãe passou. E eu tomava remédio.
anticoncepcional. E meu remédio nunca tinha falhado, tinha 8 anos que eu tomava. E aí a minha menstruação não veio quando ele acabou. Eu falei, eu tenho certeza que eu tô grávida. Meu Deus. Ainda bem que o sonho tava certo, é grávida, né? Gravidez aqui. Aí, assim, foi difícil de aceitar no começo, mas levou pra frente. Depois a gestação gemelar, sou mãe de gêmeas. E essa gravidez foi a gravidez de gêmeos. De gêmeos. Meu Deus. Veio 2 meninas, Que graça. minhas Marias. E aí eu falo que foi o símbolo da minha vitória, porque elas são... Assim, sem elas eu acho que eu não teria conseguido passar por tudo que eu passei. E com 28 semanas eu comecei assim... E aí então você deixou, né? A princípio teve... Aqueles sintomas de constipação aqueles sintomas pequenos, ficaram... Né? Sintomas da gravidez, Ah, né? e aí durante a gravidez eu sentia constipação. Eu ia em outro médico e ele falava assim, é normal da gravidez. Olha. É normal da gravidez. E aí acabou que eu troquei de médico, passei pro Dr. Everton, vou mandar um beijo aqui pra ele. Que ele é meu anjo. E aí ele foi... Aí eu já cheguei nele, e ele foi o médico que fez o meu parto quando eu nasci. E aí ele já conhecia minha história, conhecia minha mãe, né? E aí com 24 semanas, assim, ele falou, Fernanda, não consigo mais. Vou te encaminhar num coloprocto, porque a gente já fez todos os recursos que era possível, eu fiz. Então a gente tem que olhar mais a fundo. Aí eu consultei com... Porque você continuou sangrando essa gravidez toda. Isso. Uhum. Quando ia fazer o cocô, sangrava, né? Uhum. E aí o José Lúcio fez um exame e fez a biópsia e fui diagnosticada com 28 semanas. Como é que é isso, Fernanda? Assim, a gente tá no auge do pensamento Positivo da vida. positivo, né? Pensando, né, em enxoval, como é que vai ser a sua vida, como é que, né, as mudanças que um vida, filho né? traz, né? É vida. Essa alegria de uma gestação gemelar, principalmente. Como é que é isso no meio da gravidez? Como é Esse que foi, diagnóstico. Foi um susto, assim, eu tomei um choque muito grande. E eu vou dar uma dica aqui pra todo mundo, gente. Não pesquisa biópsia no Google. Ah, é. Não, doutor Google. Nunca faça isso. Gente, eu olhei no Google. Porque eu peguei a biópsia antes de levar pro meu médico. E eu olhei no dia que eu tinha tirado minhas fotos de gestação. Era um dia que eu tava super feliz. Foi até uma situação engraçada, né? Porque eu abri a biópsia, eu pesquisei no Google. E aí lá Você abriu e não entendeu nada, Não né? entendi nada. Aí tava a palavra lá, adenocarcinoma, né? Eu digitei no Google o que era. Aí lá falava que era um câncer incurável, que eu tinha poucos dias de vida. Olha. E eu grávida. E assim, eu lembro certinho, eu tava com meu marido, assim, eu comecei a chorar. Eu falei, eu vou morrer. Eu vou morrer, porque eu tô com câncer, minha mãe morreu, eu vou morrer também. E agora, como é que eu vou fazer? Como é que minhas meninas vão fazer? E ele, assim, super neutro. Falei assim, calma, Fernanda, amanhã você vai no médico, vai conversar com você. Aí eu liguei pra minha tia, falei assim, tia, chorando. Aí minha tia falou assim, você não pode abrir biópsia, não. Ele vai te xingar. Eu falei, vou fechar Ele ela. vai te xingar, né? Não é porque não pode abrir, ele vai porque você eu vou vai ficar fechar ela e desorientada. fingir que nada aconteceu, né? Aí eu cheguei lá no consultório, aí ele falou assim, foi abrir, né? Conversando comigo, ele perguntou, você abriu? Eu falei, não. Aquele tava só o pó, abriu não. Não abri. Aí na hora que ele abre, assim, meus cílios da maquiagem caem assim em cima da mesa. Ou seja, se ele já tinha visto até as lágrimas presas. Aí ele olhou assim pra mim, eu falei, eu abri mesmo, eu olhei no Google, falou que eu vou morrer. E comecei a chorar, e né, nesse dia tava uma tia comigo. E a minha tia já começou a chorar também. Nossa. E aí ele olhava pra mim, olhava pra elas e falava assim, gente, calma. E aí eu parei, respirei, e aí ele falou comigo assim, vamos conversar primeiro, deixa eu te explicar. Aí ele falou assim, eu falei com ele assim, não precisa me explicar, eu só quero te perguntar uma coisa, tem cura? Aí ele falou comigo, tem, Fernanda, tem cura, calma. Aí eu falei, como é que eu vou fazer com as minhas meninas? Eu tô grávida. Eu tô grávida, como e é que agora? eu trato isso, né? Aí ele foi muito centrado, assim, ele falou comigo assim, calma, vamos conversar. Ele falou comigo assim, você acredita numa força maior? Aí eu lembro certinho que eu falei assim, eu acredito em um Deus de milagre. Ele falou assim, então, já que você crê em um Deus de milagre, você agarra nele. Porque se você tivesse descoberto, lá na frente, a gente ia ter que tirar as meninas. Isso. E a gente vai levar a gravidez mais pra frente, até quando der. E aí, passou aquele turbilhão, né? Vai acontecer alguma coisa comigo, como é que vai ser? Aí, nesse dia, já me encaminhou pra Angélica. Foi muito rápido, tudo aconteceu muito rápido. Eu falo que eu só tive pessoas abençoadas do meu lado. Então, eu conheci a Angélica na outra semana. A Angélica já pediu pra eu colocar o catéter. Já pus o porte. Já comecei a tratar a grávida. E aí, eu fiz 2 quimioterapias grávidas. E a Angélica falou, não, a gente vai levar até quando elas quiserem nascer. E assim,
grávida, gente, eu não senti nada na quimioterapia. Nada. E é importante a gente mostrar essa parte da história, porque tem essa... Grávida tem muito medo de tudo, né, Fernanda? Assim, a grávida tem medo de tomar um remédio pra náusea, pra vômito, pra enjoo. Imagina fazer quimioterapia, Imagina quimio. né? Então pensa assim, meu Deus do céu, como é que vai ser com os meus filhos? E tem um período, né, certo? Usualmente a gente não faz no comecinho, no primeiro trimestre da gravidez, mas existem medicações relativamente seguras, né? Porque a gente não consegue garantir também o 100% de segurança, mas dá pra fazer, dá pra começar a tratar, né? A gente faz esse acompanhamento da gravidez bem de pertinho e dá certo. Daí, assim, eu só acredito que eu consegui levar a gestação mais pra frente por conta da quimioterapia. Porque aí controlou o sangramento. Controlou os sintomas, né? E, assim, meu intestino já começou a voltar a funcionar com a químio. Então, assim, eu não pude amamentar. Isso, assim, desde o começo a gente teve uma conversa. Aí eu também nunca vou esquecer dessa conversa que a Angélica falou comigo assim: você quer amamentar? Se você quiser amamentar, a gente vai parar o tratamento, você vai amamentar. Mas tem alguns riscos. Aí eu falei com ela assim, não sei. Ela falou comigo assim, pode te falar coisa do meu coração? Eu falei, pode. Ela falou assim, você quer passar 5 meses com as suas filhas amamentando ou você quer passar o resto da sua vida com elas? Eu falei, eu quero passar o resto da minha vida. Ela falou, então você põe na balança e vê o que você quer, que a decisão é sua, você que sabe. Falei com ela, não quero amamentar, vamos tratar. E aí, depois a gente continuou o tratamento de químio, né? Fiz rádio. Isso, você fez radioterapia também logo depois que você teve o parto, É importante, né? Porque radioterapia não dá, né, pode, Mari? Durante a gravidez não tem jeito. Aí as meninas nasceram. Com quanto tempo as meninas, depois de nascida, você foi fazer radioterapia? As meninas nasceram com 34 semanas, né? Então, aí eu fiquei em torno de 15 dias, porque as duas nasceram prematuras, né? Na verdade, foi uma combinação, né? É importante que usualmente esses pacientes que estão em tratamento durante a gravidez, a gente tenta tirar os nenéns na fase mais precoce possível, né? Também não dá para tirar muito antes para não oferecer risco pro bebê. Então, a gente faz, né? Adianta um pouquinho normalmente essa data aí do parto, para você conseguir seguir o tratamento, né? Fazer sua radioterapia. Isso. Aí as meninas, mas na verdade elas quiseram nascer mesmo. Ah, elas vieram que vieram. Que vieram. Porque a Angélica falou que ia deixar... Até umas 36, 37. Até elas quererem nascer mesmo. Mas aí elas quis nascer com 34. Aí a gente ganhou. Aí eu fiquei em torno de 14 dias internada, né? Porque elas nasceram prematuras. Tinha mais a questão da oncologia, né? E aí eu saí do hospital. Eu já ia voltar a tratar. E aí eu tive uma hemorragia muito grande. Porque... eu fiz exame de sangue, tava muito anêmica, tomei uma bolsa de sangue. Eu não sei o que aconteceu, né? Mas o meu corpo não reagiu bem. E assim, foi questão de eu tomar a bolsa de sangue, chegar na minha casa e começar a ter uma hemorragia muito forte. E na época, assim, o pronto atendimento da minha cidade não estava tão preparado, porque nunca tinha acontecido isso lá. E assim, eu evacuava mesmo, muito sangue. Era aquela vontade de fazer cocô e saía muito sangue. E aí eu fui pro pronto atendimento, nem todo mundo estava preparado ali para me receber, e eu continuei evacuando muito sangue. Então, assim, eu fui pro CTI num estado, assim, muito grave. E com nenéns de 15 dias em casa. E assim, essa foi a vez que eu achei, assim, que realmente... agora deu errado, né? E aí eu comecei a dar uma parada cardíaca, que eles tentaram entrar com a Nória dentro do pronto atendimento, não deu certo. E assim, nesse dia eu falei assim, nossa, eu lembro que eu falei com meu pai, eu tô morrendo, eu não posso morrer, eu não posso deixar minhas meninas. E meu pai, assim, desesperado também. E aí eu fui pra São João de Deus, conheci a minha médica, que é a minha coloprota, que é a Fernanda. E ela, assim, eu falo que ela é um anjo da minha vida, eu considero ela como se ela fosse uma mãe mesmo, que ela me pegou como se eu fosse filha dela. E aí ela chegou no CTI, pegou na minha mão e se apresentou, né? E falou comigo assim, vai dar tudo certo, Deus está conosco, a gente vai vencer. Isso aí. E aí, nesse choque, né? Um choque hemorrágico. Aí foi quando eu comecei a rádio. Porque eu tava sangrando. Perfeito. E não tinha outra solução. A radioterapia era a esperança de controlar o sangue, o sangramento. E aí eu lembro também que o médico da radiologia chegou perto de mim e falou comigo assim, uma situação delicada, porque eu vou iniciar... e a partir desse momento pode acontecer que você não possa ter mais filhos. Puxa. Porque eu não consigo. Tem um procedimento de subir o útero, eu não consigo fazer. Eu queria te pedir autorização, porque eu já fico mais tranquila que você tem 2 filhas.
mas eu preciso da sua autorização. Já Mesmo conversei assim, com seus né? familiares. Eu falei com ele assim, não, é o que Deus quer, pode fazer, eu só quero ficar viva. Eu falei com ele, eu quero ficar viva de qualquer jeito. E aí eu fui pra radioterapia, assim, muito fraca. Eu lembro, assim, as pessoas olhavam pra mim dentro do hospital, assim, sabe? Aquele olhar assim, não vai ter jeito. E sim, aí a minha médica pegava na minha mão e falava, não, vai dar certo, vai dar certo. Agora, assim, apesar dos pesares, ainda bem que tinha um pouco tempo de parto, né? Imagina esse sangramento na época ainda da gestação, ia ser muito mais difícil, né? Porque não pode fazer a radioterapia. Então, ainda assim, dentro do caos, ainda foi uma época que conseguiu tratar, né, Fernanda? Ainda tinha recurso. Né? É o agir de Deus, né? Eu acredito muito nisso. Isso aí. Tem muito esse papel. E aí fez a rádio, controlou o sangramento. Controlou o sangramento. Aí eu fiz uma rádio junto com a químio. E depois da rádio eu continuei fazendo as quimioterapias. Eu fiz... O tratamento que eu fiz foi o Fofox. Então eu fazia em casa. Então, assim, dava pra me ficar com as minhas meninas. E como é que é, assim, essa coisa de ter um recém-nascido em casa? Porque a gente tem mãe. Não, eu vou falar. Quando eu tive minha primeira filha, vem uma enfermeira na nossa casa, em geral, nos 5 primeiros dias, pra visitar, pra ver se tá tudo bem, pra dar uma ajuda. E ela fala comigo, ela falou assim, olha, eu acho que você tá até muito bem, porque tem mãe que eu chego e não tomou nem banho. Ou seja, recém-nascido já é uma revolução na vida da mulher, principalmente a mãe de primeira viagem. Fico imaginando, assim, 2 recém-nascidas em casa e uma mãe em tratamento oncológico, nesses indas e vindas de hospital, fica grave, melhora. Como é que é isso? E assim, o começo elas estavam bem pequenininhas, né? Muito pequenas. E assim, depois da rádio, a minha família me ajudou demais, gente. Assim, eu acho que a minha estrutura familiar foi muito boa. Todas as minhas tias, meu pai abriu mão de tudo pra ficar comigo. Ele ficava, era 30 dias comigo no hospital. Então, a minha família ficou... Eu falo que, às vezes, as minhas tias foram mãe das minhas filhas quando eu estava no hospital. E, assim... E elas cuidaram delas muito bem, como se fossem filhas delas mesmo. Muitas das vezes eu vi minhas filhas pelo telefone. Então, assim... Eu vivi um período que eu ficava assim... Eu preciso tratar pra viver... Mas as minhas filhas não estão comigo. Eu tinha muito medo delas, mas assim... Eu tô aqui falando com ela e tô pensando aqui, lembrando... A Mari tá chorando. A Fernanda não tá chorando, mas ela tá. Não, mas é porque eu tô lembrando, assim, porque quando os filhos nascem, isso aconteceu comigo, de verdade. Eu tive um medo muito grande de morrer. No blues, né, naquele pós-parto. Um medo muito grande mesmo de morrer e de faltar. Então, eu imagino que numa doença, né, a gente vive falando que não existe doença boa e doença ruim, o câncer tá aí cheio de mito, mas qualquer doença que acometa a mãe nesse período vulnerável que a gente já está, por impotência, ninguém te ensina a ser mãe até que você seja mãe. Ninguém te ensina a passar por um câncer até que você passe por um câncer. Então, são duas não tem experiências. Preparo, né? Não tem preparo pra isso. E por mais que a pessoa ache que existe, leia e se adeque, tudo... São experiências muito individuais. Então, eu imagino a angústia desse momento seu, assim, de verdade. E como que é importante saber essa leitura, saber desse momento frágil, para entender a potência que você se tornou hoje. Porque eu acho que o processo doloroso, muitas vezes, ele é negligenciado. As pessoas acreditam que não... Para ser feliz, o processo de dor ele não pode existir. E, na verdade, só há alegria se a gente reconhece onde há tristeza. Só há dias felizes porque a gente sabe onde houveram os dias difíceis. Então, eu acredito muito que a jornada, o processo, justamente o que as pessoas evitam. E o medo do câncer está no processo. Tá ali, tá nesse momento duro de uma hemorragia, choque hemorrágico, cirurgia, radioterapia, minhas 2 filhas em casa, e aí a pessoa foca nisso. E aí é bom agora a gente virar o disco aí, virar a página. Conta pra nós um pouquinho como que a Fernanda passou desse turbilhão, dessa história super conflituosa, acabou rádio, veio um processo de cirurgia logo em seguida, você chegou a operar nessa situação, nesse contexto? Não, aí eu acabei as químios, né? E assim, durante a quimioterapia eu tive muita infecção. Então eu fiquei muito no hospital, né? Eu falo que eu fiz muitas amizades ali com as enfermeiras. É uma situação que mobiliza todo mundo, né? Sensibiliza todo mundo. E assim, eu sempre fui uma pessoa muito positiva em tudo. Em tudo, assim. Na minha vida, eu sempre fui muito positiva. Então, assim, eu pedi muito pra Deus. Eu tenho uma relação muito bacana com Deus. Então, assim, eu falava com Ele: Senhor, se o Senhor me permitir viver, eu vou profetizar a sua palavra. Eu quero ajudar as pessoas. Eu sei que o Senhor
vai me dar a vida, mas não só pra mim ser uma história bonita. Ontem eu tava falando isso com uma pessoa, não é só pra ser uma história bonita, mas sim pra ajudar as pessoas, para as pessoas olharem pra mim e falar assim, se ela conseguiu, eu consigo, né? A situação que ela passou, às vezes foi pesada, mas se ela tá passando por isso, eu posso... O meu problema não é tão grande. Às vezes eu vejo que as pessoas reclamam muito da vida. E quando a gente tá numa situação dessa, a gente só quer viver. Eu falo isso muito no Instagram, assim. Às vezes a pessoa tá reclamando demais, tá sem dinheiro. Queria sair esse final de semana. Mas você já parou que nesse exato momento que a gente tá aqui conversando, tem uma pessoa dentro do hospital. Eu já fui essa pessoa. Querendo sair do hospital pra ver a luz do dia. Pra sair pra sair, pra andar, pra comer, gente. Ficar sem comer. Tem alguns pacientes que falam assim, você já experimentou entrar num chuveiro, fechar o olho e sentir a água bater? Porque às vezes durante esse tratamento a gente nem consegue, porque tá com dreno, pós-cirurgia, é dreno pra cá, bolsinha pra lá, e às vezes você tem que tomar aqueles banhos que a gente chama de banho de gato, né? Só dar uma limpezinha ali. E aí ela fala, gente, olha que milagre, assim, que delícia é tomar esse banho, né? Poder sentir pequenas coisas mesmo, que a gente não valoriza no nosso dia a dia, mas que né, deveriam ser valorizadas. Deveria ser. Então, assim, eu falo que passar por isso me fez ser outra Fernanda, totalmente diferente da Fernanda de antes, né? Eu falo que existe uma Fernanda sem câncer e uma Fernanda com câncer. Mas eu sempre fui uma pessoa muito positiva, então eu sempre acreditei que eu ia conseguir. Então eu falava com Deus, deixa eu viver que eu preciso cuidar das minhas filhas, eu não quero que elas passem pelo que eu passei. Porque, por exemplo, eu cresci sem mãe, fui criado pelo meu pai e pelo meu irmão, eles fizeram o que foram melhor que eles conseguiam fazer, e eu sou muito grata a isso por eles. Mas eu não tive uma presença feminina. Eu não tive a minha mãe pra pentear meu cabelo quando eu já tava maior, pra ir no Dia das Mães na escola, pra fazer, né, as coisas comigo, coisas de mulher. Muita falta, a mãe né? Querendo ou não, assim, o pai é uma presença muito importante, mas a mãe que guia o filho, né? Então, eu não tive isso. Então, assim, eu sempre pedi a Deus, eu não quero que minhas meninas passem por isso, eu não quero que elas fiquem sem mim. Eu vou enfrentar o que o Senhor colocar no meu caminho, mas eu quero cuidar das minhas filhas. E hoje eu cuido das minhas filhas. Então, pra mim, já é um milagre eu estar aqui, eu levantar todo dia, já é um milagre. E quando que veio a decisão da cirurgia? E como que ela repercutiu na sua vida? Porque foi uma cirurgia bastante desafiadora, né? Aliás, foram várias cirurgias, né? A primeira cirurgia, que foi a cirurgia curativa, a gente nem falou, né? Eu sou ostomizada, definitiva. Eu queria até que você contasse isso para as pessoas, porque, né, tem gente que acha que não dá para viver assim, como ostomia, como é que vive, né? Uma pessoa jovem, principalmente, né? Que às vezes vai ao clube, vai à praia, como é que é isso? Assim, eu falo que a bolsinha, ela salvou a minha vida. Eu vejo por esse olhar. Mas eu já reneguei ela demais também. No começo, no dia que a Fernanda falou comigo, eu falei com ela, eu não quero, eu não vou usar. Eu falei com ela, legítimo, eu não vou usar. Eu não quero. Aí ela falou comigo assim, Fernanda, é por questão de qualidade de vida. E realmente eu já não tava tendo mais qualidade de vida. Era assim, eu ia no banheiro 10, 15 vezes por dia, com sangue, cocô, sangue, cocô, sangue, cocô, sangue. Então, assim, ela falou, é qualidade de vida. E eu falei com ela, eu não vou usar. Você pensou, que qualidade de vida, né? Não tem qualidade de vida nenhuma. Eu falei com ela, você vai acabar com a minha vida e com ostomia, né? Eu falei, você vai acabar com a minha vida, Fernanda. Sou nova, tenho 24 anos, vou poder fazer mais nada. Pra quem não entendeu o que a gente tá falando, a gente tá falando de uma bolsinha de ostomia, né? Daqui a pouco eu vou pedir pra ela mostrar, que ela tá linda aí no a colostomia, então, os pacientes que operam, né, ou que precisam de desviar esse trânsito intestinal, a gente coloca uma bolsinha pra coletar as fezes na pele, né? Na pele e na barriga. Às vezes é uma medida necessária provisoriamente. Uma medida que salva, né? Definitiva. E isso pode ser definitivo ou temporário, né? No seu caso, foi uma proposta definitiva. Você saiu do consultório com a proposta da médica. Olha, a questão agora é uma cirurgia, sim, mas daqui você sai com essa bolsinha, com essa ostomia, e não há previsão de voltar ao seu intestino normal. Vai ficar com isso pra sempre. Isso. Aí, nesse dia, eu falei que eu não queria, fui embora pra casa. Falou assim, Fernanda, pensa direito. Aí, depois ela me mandou uma mensagem. Falei assim, oi, Fernanda. E aí, vamos conversar? Vem aqui no consultório. Aí, eu já voltei no consultório com uma outra visão. Aí, ela falou comigo assim, olha, vamos pesquisar, vamos procurar saber. Eu acho interessante você conversar com uma estomoterapeuta pra você conhecer o que é, pra você ver. Aí eu fiz uma pré-consulta. O empoderamento da informação, da informação certa, né? Não é da informação Google, né? Então, de quem é capacitado, né? E pode te guiar nesse processo. Aí eu fiz essa pré-consulta com a Carol, que até é minha estomoterapeuta hoje. E aí a Carol colocou a bolsinha, chamou eu, meu pai, meu irmão.
E aí mostrou, né? E a gente conversando muito. E eu pesquisei muito, porque hoje em dia também tem muito influenciador. Sim. E aí eu mandava pra Fernanda, falava assim, Fernanda, vai ser desse jeito aqui? E assim, eu sou muito detalhista. Eu falava com ela assim, Fernanda, essa barriga aqui desse jeito assim, eu não quero. Eu falava com ela assim, desse jeito. Aí ela falava, não, Fernanda, calma. Aí a gente sentou, conversou, aí mostrou pro meu pai, pro meu irmão. Mas além disso também, a Fernanda, ela tem no consultório dela, são 3 profissionais. A psicóloga, a nutricionista e a Fernanda como médica. Então, assim, eu passei por esse processo com as 3. Muito importante, Então, assim, a psicóloga veio, conversou comigo, com meu pai, com meu marido, tentou entender a minha dor, a dor do meu pai, a dor do meu marido, a dor do meu irmão, o que estava acontecendo. Então, assim, a gente trabalhou muito ali em cima. Então, eu fui muito preparada para minha cirurgia. Mesmo já tendo aceitado assim, né? Não tem outra opção, que nem a Fernanda falou comigo. Você quer qualidade de vida? Você quer sair com as suas filhas? Você quer viver? É a bolsinha. Eu falei com ela, então vamos então, né, Fernanda? Então, assim, eu fui muito preparada, psicologicamente, já conhecia, já sabia trocar, já sabia tudo. Mas mesmo assim, quando eu fiz a cirurgia, eu tomei um choque. No primeiro dia que eu olhei, que eu vi, assim, eu lembro que depois eu saí pro CTI, eu pedi pra olhar no CTI. Falei, não quero. Aí a Fernanda veio e falou, a cirurgia foi um sucesso. Eu falei, não quero. Sucesso, mas eu não quero não quero. E assim, e aí eu subi pro quarto depois, eu não colocava a mão, eu tinha muito nojo. Eu tinha muito nojo pra mão, muito nojo. E aí eu lembro que até uma enfermeira um dia falou assim, mas você tem que aprender, porque você não tem outra opção. Aí eu falei com ela, não quero mexer. Não vou pôr a mão, não quero mexer, ensina o José, porque eu não quero. E assim acontece com muitas pessoas, né? A gente não quer realmente, é o apoio, assim, da gente que vai ajudar. Mas eu falo isso muito até no Instagram, porque é uma coisa que é uma independência sua. Com certeza. Durante um tempo, realmente, meu marido trocou pra mim, mas depois eu tinha que aprender a trocar sozinho, porque faz parte do meu corpo. Isso aí. É algo meu, né? E assim, às vezes eu tô na rua, pode acontecer um imprevisto. Nunca aconteceu até hoje, mas pode acontecer. Eu tenho que estar preparada pra isso acontecer. Exato. E se enxergar foi difícil? Olhar no espelho, a vaidade, a mulher, a mãe, a esposa. Como é que foi pra você? Porque a ostomia traz outras repercussões, né? Acho que a ideia de cura sobrepõe. Acho que ela é a primeira coisa que deve vir quando o paciente precisa de usar é um dispositivo, né? A ostomia, assim como alguns pacientes usam sonda, existe ostomia, né? A gente tem outras bolsinhas, né? Para outras circunstâncias de cirurgia. Mas como é que foi para você? Se olhar no espelho, se enxergar de novo, vaidade, mulher, principalmente esposa, mulher, tudo. né? Mulher tá aqui, linda, maravilhosa, com cropped, né? É isso aí. Assim, não foi fácil. Eu me olhava no espelho durante um tempo e eu não me reconhecia. E assim, às vezes as pessoas involuntariamente falavam assim, isso é uma frescura, ela salvou sua vida. Mas eu falo assim, às vezes a pessoa não tá no meu lugar. Ela não sabe o que eu tô sentindo. De falar, eu sei como é que é, não sabe, ninguém né? sabe. Não Ninguém da minha família tava acostumado com isso. Ninguém da minha família sabia o que era. Então, assim, eu tive que quebrar muitos tabus, não só comigo, mas dentro da minha família também. Porque quando eu decidi viver, as pessoas falavam assim, mas ela não pode fazer isso. Você não pode fazer aquilo, né? Tem certas coisas que parece que tem que ficar escondidas. E assim, você não pode... Durante um tempo, a minha artista falava assim, não mostra, esconde, põe blusa. E eu falei, não, eu vou mostrar. Faz parte do meu corpo. Então, faz parte das minhas lutas. São cicatrizes do meu corpo aqui, que tem todo um fundamento para estarem aqui. Isso tem muito, ainda tem muito estigma, né? Você vê que quando o Luciano Zafir, né, que desfilou com a bolsinha, foi um auê, e assim, é um auê pro bem, né? Pra mostrar que as pessoas estão vivendo, né, essas ostomias muitas vezes salvam vida, né? Melhoram a qualidade de vida e precisa ser mostrado, né? E acho que a internet tem um papel interessante, né, Fernanda? Daí, inclusive, o seu papel hoje. Hoje a Fernanda é blogueira, gente. Aqui a Fernanda tá lá na internet, vocês vão ver lá, depois vão acompanhar, nós vamos deixar o link dela aqui. Mas a Fernanda hoje, inclusive, um papel importantíssimo na sociedade, que é trazer essa reflexão do natural versus não natural, normal, estou colocando entre aspas, porque se a sua família colocava para você, esconda a sua ostomia, você imagina o resto do mundo, né? Como que as pessoas enxergam isso. E é interessante ver uma pessoa nova também, vivendo bem, vivendo com alegria, porque às vezes você vê só a médica fala, não, vai dar tudo certo, você fala, tudo certo o quê, né? O que é o tudo certo para você?
E quando você vê exemplos reais, né, que deram realmente certo e que estão aí vivendo com uma qualidade de vida boa, eu acho que isso impulsiona as outras pessoas, né? Muitas vezes a gente tem até a gente longe escutando. de ser fácil, né? Porque o que você disse, a gente não quer normal. As suas dores aí, elas realmente foram dores, são dores que compete a Fernanda tratar, né? Organizar para gerar um outro ser que, como você disse, você se transformou. Eu falo assim, as minhas dores, só eu senti, né? Claro. E igual assim, os pacientes oncológicos, só eles sabem o que tá sentindo. E assim, a gente ouve muita coisa de pessoas, né? As pessoas fazem comentários. O que você não gostava de escutar? Tipo assim, eu já escutei assim, que a minha história ia ser igual a da minha mãe. Olha. Já escutei isso, eu já escutei também que eu tive um câncer mais leve, que eu tive sorte. E, na verdade, eu não tive sorte. Eu acreditei. Eu também fiz a minha parte. E correu atrás, né? Do diagnóstico, do tratamento. Eu faço a minha parte, né? Todas as decisõões difíceis, né? Tratar na gravidez, uma série de outras questões, né? Porque, assim, a cura... Hoje eu falo isso muito. A cura, pra mim, hoje ela é só uma nomenclatura. Porque existe vida com câncer. Com certeza. E eu vivo a vida com câncer. Então, assim, eu falo que as pessoas, elas te taxam como assim, é uma sequência de morte, não vai ter jeito, mas na verdade não. Hoje em dia tem muito recurso, né? Eu falo por isso que hoje eu faço imunoterapia, assim, é um recurso assim que salvou minha vida. Novo, recente. E assim, tem muito recurso, tem muita coisa, né? A medicina tá muito avançada. E assim, existe vida nos cuidados paliativos, né? Então, assim, a gente tem que viver. E eu falo isso muito, a gente tem que ver o processo, né? A quimioterapia, hoje eu tô passando mal, tô enjoada, mas amanhã, se eu acordar melhor, às vezes eu posso ir ali fazer uma caminhada, posso brincar, posso sentar no barzinho. Eu tô doente? Tô. Igual às vezes as pessoas me viam, por exemplo, teve o aniversário da minha avó, teve algumas festas, eu ia, assim, e o pessoal de fora falava assim, mas ela não tá doente? Mas eu tô doente, mas eu não tô morta, As pessoas esperam que o doente fique restrito ao seu domicílio ou ao hospital, né? Ninguém quer ver a Fernanda o doente. É a prova viva de que os tabus estão ali, a gente precisa tirá-los dali. Porque, olha... Às vezes é na marra, né? Na marra. Paciente oncológico grávida, deu ruim, né? Paciente oncológica... Jovem, 24, na época, 21 para 21 anos, Meu Deus. Que é isso? Paciente jovem, oncológica, mãe de 2, já no processo de reabilitação, sentou num barzinho. Aí acabou, Grazi. Aí acabou. Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Isso é muito legal de se dizer, porque nunca vai ser que o processo é fácil. Na verdade, é processo. E a forma como processo é jornada. E o que você disse faz todo sentido. Tem que ser lido, relido, copiado, recopiado, repostado. Tem vida enquanto está tratando o câncer, pelo amor de Deus. Eu acho que é uma coisa que a gente batalha muito aqui. Esse podcast surgiu para tentar empoderar as pessoas de informação, de qualidade, de histórias inspiradoras, mas também dessa consciência de vida que existe durante um diagnóstico de uma doença que não é a pior, porque as pessoas têm esse raciocínio crítico ainda que a pior doença coisa do que mundo pode existir na vida tem um câncer. Não pode nem falar o nome, né? Atrai. E tá errado. E a gente precisa melhorar isso para qualquer pessoa que passe por processos diferentes, distintos e que cheguem aqui para contar. E outra coisa também é viver esse processo, porque tem gente que tem o diagnóstico e fala, tudo bem, eu retomo a minha vida no dia que o médico falar que eu tô curado. E às vezes essa cura não vem, né? Por N motivos. Que é um processo importante dela. Que ela pode contar, né? Às vezes a gente não tem um intuito curativo, mas você tá vivendo com uma qualidade de vida boa e muitas vezes quem tá falando, né, que tá morrendo, morre antes, né? Que é o que aconteceu contigo, né? Assim, você fez a cirurgia, ficou livre da doença e depois de um tempo a doença retornou, foi isso? Foi. Eu fiz a cirurgia curativa em maio, dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima. Eu sou muito devota a Nossa Senhora de Fátima. E assim, eu estava curada, a Fernanda falou, deu tudo certo, a gente tirou a peça toda. Nesse processo eu tirei meu útero também. E no útero não tinha nada, mas eu tirei, por precaução a gente tirou. E assim, meu pós-operatório, gente, foi muito difícil. Eu acho que assim, foi onde que eu realmente fui muito testada também. Porque minha cirurgia, ela abriu toda. E eu operei por baixo. Então assim, eu não podia sentar, eu não podia andar. Nossa, com menino pequeno em casa. Com menino pequeno, as minhas meninas ficavam no carrinho do meu lado, falavam, brincando comigo, às vezes punha na cama. Porque eu não conseguia pegar, não conseguia sentar. Porque se eu pudesse sentar, eu conseguiria pegar, ficar com elas no colo. Eu lembro que eu fiquei... A primeira Fernanda falou assim, Fernanda, vão ficar 30 dias sem sentar.
pra gente ver se consegue fechar. E assim, ela abriu, tive que fazer hiperbárica, fiquei 30 dias internada depois. Olha. E assim, Que processo, eu ganhei alta da cirurgia, fiquei questão de 20 dias em casa. Tive uma infecção Voltou. urinária, porque eu não conseguia fazer xixi. Não conseguia, porque é uma consequência também da cirurgia que eu fiz, né? Acaba que pode, involuntariamente, o xixi não sair. Uhum. Passei sonda durante 6 meses, sonda de alívio. Pra estimular. E assim, não sabia se ia voltar, se não ia voltar. E com a ferida aberta. Eu fiz a hiperbárica, fiquei mais 30 dias ali no hospital. E nesse dia eu fiquei 30 dias direto. Tem até uma fotinha no meu Instagram que eu falei assim, eu preciso ver minhas filhas, eu quero ver elas. E aí meu padrinho, minha tia levou ela no hospital pra mim. E assim, foi uma cena tão bonitinha, sabe? Ela chegou, elas não falavam ainda. Ela abriu o bracinho assim. Ai, Meu Deus. Ver, né? Assim, só de ver elas, assim, eu fiquei assim... A gente já queria força, né? E assim, foi 6 meses sofridos. Aí, quando a minha vida falou assim, agora ela vai andar, tô melhor, minha cirurgia tá pequenininha, tá fechando, vamos me ver, né? Porque passando sono, mas vamos me ver, vai voltar. Quando acontece isso, eu comecei a voltar a sentir muita dor, assim, dor insuportável, uma dor que eu nunca tinha sentido durante todo o meu tratamento. Meu intestino contorcia e eu já tava de ostomia. Então não saía. E assim, minha barriga ia inchando. E eu ia pro hospital, voltava, fazia um monte de exame, não mostrava nada, tomografia não mostrava também. E aí coincidiu da minha médica da Ju, vou mandar um beijo aqui pra ela, Juliana, que é a minha médica atual. Te amo. E aí a Ju falou assim, não, vamos fazer um PET. E aí, era assim, eu tava internada, não tinha jeito de vir fazer o PET. Internava, não tinha jeito. E aí um dia eu saí do hospital, a Fernanda me liberou de manhã, eu consegui fazer de tarde o PET, assim, eu já tava em jejum mesmo. Vim, fiz o PET, passei mal 3 dias depois, internei, o resultado saiu, eu tava dentro do hospital. E aí a Fernanda já tinha falado, a gente vai operar pra ver o que tá acontecendo, porque não é comum. Não é comum, né? Você tá sentindo muita dor, você não... A gente tirou a peça, não tá fazendo sentido. Então a gente vai ter que ver o que tá acontecendo. E aí nesse dia, assim, foi assim, a Fernanda entrou dentro do consultório, meu irmão chegou com o PET na mão. E aí constatou que tinha mais 5 nódulos no meu intestino. E aí, nesse dia mesmo, a gente falou, a gente vai descer pra cirurgia agora, do jeito que tá. Eu já tava na parenteral. Eu já tava, porque eu não conseguia mais comer. Não conseguia comer, porque não saía nada, né? Então, eu já tava na parenteral. Vamos descer pro bloco cirúrgico e operar. E aí, a Fernanda, nesse dia, eu lembro que eu cheguei chorando. Falei, Fernanda, não sei o que tá acontecendo. Aí eu falei com ela assim, vai acontecer alguma coisa comigo, Fernanda? Eu preciso, eu não posso. Eu sempre falo, eu tenho 2 meninas, Fernanda, pelo amor de Deus, tem 2 meninas. Aí ela falou comigo assim, não, vai dar certo. Aí foi ela e o Dr. Fábio, aí eles me operaram. Aí depois ela voltou, né, e falou comigo assim, aqui tinha 5 nódulos, eu tirei 3 e ficou 2. E a gente vai te indicar pra imunoterapia. Eu já conversei com a Juliana, e a gente vai fazer esse processo. Aí eu saí Aí nesse período, foi o período assim que eu fiquei mais desanimada. Porque eu falei, gente, eu já sofri tanto. Eu nunca questionei a Deus, assim, por quê? Porque... Mas eu ficava assim, nossa, eu já sofri tanto. Eu já passei por uma vez, eu vou passar de novo. O que tá acontecendo, senhor? Às vezes, assim, o que o senhor quer? Eu falava assim, o que você quer? Qual que é o ensinamento? O que eu tenho? O que eu vou tirar daqui? O que mais que eu preciso, né, passar? Aí veio o Alexandre, que é o dos cuidados paliativos. E Alexandre, assim, é um cara, assim, sensacional. Ele, assim, ele deu a virada de chave na minha vida. Eu falo isso muito, que ele virou. Eu tava deitada na cama, super desanimada. Muito desanimada mesmo. Eu via, assim, meu pai, eu via todo mundo. E, assim, foi numa época que tava passando um filme na minha cabeça. Assim, será que eu realmente vou conseguir? Será que eu tô aqui sofrendo? A duvidar, né? Eu tô sofrendo tanto. Será que eu vou ficar lutando? Só que aí, sempre no fundo do meu coração, eu sentia assim, não, eu vou conseguir. Eu tô desanimada hoje, mas amanhã eu vou acordar melhor. E aí, Alexandre veio. E aí, Alexandre conversou muito comigo, conversou muito com meu pai. Eu contei pra ele uma história. E aí, eu vou falar do jeito que eu entendi, não do jeito que ele falou. Claro. Ele falou comigo assim, você tem 2 escolhas. Você vai continuar deitada aí na cama, desanimada. Porque do jeito que você tá esperando chegar a morte. Você não tem mais perspectiva de vida. Ou você vai levantar e vai viver, porque existe vida aí. Ele falou comigo desse jeito, existe vida aí. Você tem que viver, é o hoje. O amanhã
não te pertence. Você não toma conta dele. De ninguém, né? De ninguém. Isso é importante, De porque ninguém. quem não está doente acha que é imortal, e não é, né? A gente não sabe a hora que a gente adoece, a gente não sabe a hora que a gente morre. Então, o importante é tentar aproveitar esse dia a dia, né? E aí ele falou comigo, se você quiser comer alguma coisa, coma, né? Não vai lá e coma assim, muito, mas se você tiver com essa vontade, faz. Levanta da cama, vai andar. E aí, assim, a partir desse dia que eu conversei com o Alexandre, sabe quando ele foi, falou, eu lembro certinho dele falar comigo assim, acaso alguma coisa pra você fazer aqui dentro do hospital, porque não tem nada pra você fazer. Uhum. Vai escrever, faz alguma coisa, escreve uma carta para suas filhas, mas você tem que levantar Use o seu agir. tempo, né? agir. E assim, foi questão de tempo do Alexandre ter vindo, conversado comigo. E assim, mudou totalmente a minha visão. E aí eu fui pra casa, né? Falei, não, agora eu vou levantar dessa cama, vou dar um pulo aqui e já era. Aí, um dia eu passei mal na minha casa, assim, deu febre. E eu, gente, era batata, deu febre e eu tava com infecção. Podia aí eu saber. falei, não acredito. Não é possível, eu acabei de eu falei, voltar. não tô acreditando, não. Tinha uns 15 dias que eu tava na minha casa. Eu falei, se eu vou lá só pra ter certeza, e vai me passar um antibiótico que eu vou tomar na minha casa. Cheguei no pronto atendimento, na hora que fez o exame, minha hemoglobina em 6. Aí eu falei que ele é mentira. É mentira. Que eu falei que eu tô ótima. Como é que essa hemoglobina? Eu já levantei da cama. Eu falei, Ele mandou, nossa, eu tô levantei. ótima. Não é possível. Eu falei, não, você vai fazer esse exame de novo, que tá errado. Aí ele falou assim, Fernanda, a gente vai te internar. Vou te mandar pro Nossa. hospital. Eu falei, não. Aí nesse dia tava até minha prima Yolanda comigo, ela olhou pra mim assim, eu falei, não, gente, não é possível. Eu vou de novo pro hospital, não tô aguentando mais. E aí o motorista da van já me conhecia e falou assim, não, vou ser de novo, Fernanda, não. Aí eu fui de novo pro hospital, eu cheguei lá. Aí eu tava na expectativa de ficar no quarto, né? Eu falei assim, não, eu vou ficar no quarto, vai ser rapidinho, tomar um antibiótico, acabou. Eu vou chegar lá, mesmo a hemoglobina vai só caindo. Aí a médica que tava lá chegou assim e falou assim, eu vou ter que te internar no CTI. Eu falei com ela, não. No CTI, não, pelo amor de Deus, eu não aguento isso mais, não. Porque assim, o CTI, ele é um lugar que você não pode fazer nada. Você tem que ficar o tempo todo deitado. Você não tem um telefone pra você mexer. E você não sabe se é dia, se é noite, Você né? não sabe. E assim, e como eu tava vendo tudo, eu sempre estava muito lúcida. Que eu acho assim, se você estiver desacordado, eu acho que é mais fácil. Então assim, eu via tudo que acontecia, eu escutava o que eles falavam. E aí, nesse dia desse CTI que eu tava internado, o médico que veio assim, falou assim, você tá com uma infecção. E aí, depois um residente passou e foi conversar entre médicos e falou assim, eu acho que o caso dela não tem mais solução, ela já tá há muito dia, já vem tratando, né? E eu escutei. Meu Deus. E aquilo ali, eu fiquei atendendo meu coração, sabe quando você fica assim... E eu não comentei com ninguém. Aí a Fernanda... Aí ele falou, você vai ter que passar por cirurgia. Eu falei, se eu só opero se for com a Fernanda. Se for outro médico, eu não... Eu falei, meu pai, não deixa ninguém pôr a mão em mim, só se for a Fernanda. Aí a Fernanda... Aí ligaram pra Fernanda nem de Minópolis estava. Aí a Fernanda foi me operar, aí eu sentei com ela assim na mesa e falei, ô Fernanda, o que tá acontecendo? De novo? Ela falou assim, não, é só uma vaginha, vai só drenar a infecção, filho, vai dar tudo certo. Aí eu comentei com ela, falei assim, não tem nada disso, não sabe nada que tá falando, vamos que vamos. E você sabe que essa jornada oncológica é muito comum que acontece com você, porque tem médicos que passam, né, nesse período de internação e que não são, às vezes, oncologistas, não estão nesse tratamento, né, assim, mais focado na parte oncológica e que, às vezes, soltam essas informações que são, muitas vezes, informações eu acredito erradas. que ele não falou por maldade, mas às vezes a pessoa tá porque não tem muita... nesse universo oncológico, eu falo que é um universo paralelo. Então, às vezes acontece e piora muito as condições do paciente. Porque aí ficam muito piores. Você tá aí no limite e alguém dá uma notícia dessa, você despenca, né? E às vezes despenca quando não deveria. Aí depois disso, né, eu passei por mais essa cirurgia. E assim, aí depois dessa, essa foi a última, graças a Deus. Eu falei, Fernanda, não volto mais nesse hospital, eu não piso aqui mais. Aí eu fui pra imunoterapia, ela falou assim, não, vai dar certo, você vai ver. E ela e a Juliana, assim, as duas super esperançosas. Eu falo assim, que os médicos da gente tem que ser, assim, as duas muito calorosas, muito assim, vai dar certo. E assim, porque eu acredito que às vezes se eu tivesse com um médico que falasse assim, vai dar certo. Você vai conseguir. Não, as duas não, vai dar certo, vamos lá, a gente tá junto aqui. Fernanda, toda hora que eu mandasse mensagem pra ela, me respondia. Se eu precisasse ligar pra ela, meu pai, meu irmão, ela tava ali, sabe? Então, assim, a Juliana, mesma coisa, sempre de muita prontidão, tava comigo. Isso. Então, assim, as duas, assim, foi um papel crucial na minha vida. Porque sem elas, eu acho que, assim, não faria sentido, tanto que fez, assim, a nossa história, a nossa conexão.
Então, assim, elas são a base disso. Mas depois disso ainda tem uma questão importante aí, eu acho que lógico, o suporte todo que você conseguiu ali, essa rede de apoio. É isso que eu ia falar. É uma rede de apoio é uma coisa fundamental. Assim, Mas veio junto uma mudança de mindset seu também, né? De cabeça aí, inclusive para você reconhecer esse entusiasmo. Porque tem paciente que, às vezes, do lado de cá, a gente tá entusiasta, tá colocando esperança, tá colocando... E o paciente tá numa situação tão de negativismo, ou de pessimismo, de não acreditar, ou de enxergar o rio só com um limite muito curto, que é difícil. Então, por isso que eu te coloquei aqui que esse processo de transformação, e você colocou, eu acho importantíssimo, né, a esperançar é esperar com ação, é fazer o que precisa. Ter esperança, ter fé, não significa ficar parado e esperar, ei Deus, tô aqui, me ajuda aqui, me cura. Não. Aí o que eu acho que é importante, a transformação que veio da decisão que você tomou de viver. De que isso é muito legal, de como virar o jogo. E é uma fala que te ajudou, né, de um médico, mas a decisão, a ação é sua. Ação é sua. Né? Então, no final das contas, você tem uns créditos, né? Assim, os maiores créditos são seus, né? Eu acho, assim, que esses dias uma pessoa, assim, infelizmente essa pessoa chegou a falecer, ela me mandou mensagem e falou assim, Fernanda, eu me inspiro demais em você, mas eu não tenho a força que você tem. Eu olho, eu não acredito mais, eu não tenho mais vontade. Aí, assim, eu falei com ela assim, eu falei, olha, eu não consigo te tirar dessa situação. Quem te tira da situação é você. Claro. Eu, Fernanda, não vou ir e falo assim, vamos levantar. Exato. Pode o Papa falar, né? Se você não quiser, você não levanta. Quem tem que querer ser curado, viver a vida, é o paciente. Pode ser, a situação realmente é verdade. Pode ser o melhor médico do mundo. Se você não quer, não vai, gente. Então, assim... Pra tudo, né? Pra decisões da comida, da água, da atividade física. Porque Fernanda é blogueira... Vou contar aqui, atleta, né? Agora ela é atleta lá. É inspirador isso. Como você transformou a jornada aí agora numa fase mais tranquila, tomando uma medicação. A doença requer que você trate por tempo indeterminado, não é isso? Hoje você precisa tomar o remédio de forma sequencial. Então, ela vive colocando fotinho dela lá, tô tomando minha dose de remédio aqui. Não é isento o processo não é liso. O processo não é sem nenhum ônus. Quem vê agora acha que mas é porque o dela foi fácil, né? Por isso que ela tá com essa cara boa. Exato. Eu acho que é isso. Entender o processo, entender que a jornada tem altos e baixos, tem momentos que demandam mais da sua sabedoria, outros da sabedoria divina, para nos acalmar, para nos tranquilizar de que vai dar certo. Né? Essa resiliência dos processos também eu acho que é super importante. A gente teve um episódio aqui com a Rosicléia, né? Que mostrou muito a palavra, uma paciente mais madura e que colocou pra gente sobre a resiliência. Do tanto que ela enxergou no câncer um momento de reflexão de que talvez ela nunca tivesse tido de... Eu preciso parar para pensar o que eu tô fazendo. Se eu tô bebendo mar, por que eu tô bebendo água? Por que eu tô conversando com essa pessoa que é tóxica? Por que eu tô... Não. Então, mesmo em situações adversas, e aonde se colocar, né? Resiliência é a capacidade da mola de se recolher e de caber em determinados momentos, espaços, buracos da vida, para depois expandir. Então, ser resiliente, a gente não precisa passar a vida sendo resiliente para tudo, não. Mas em determinados momentos, entender que o processo, que a jornada é difícil e que às vezes eu vou ter que encolher minhas expectativas, encolher minha forma de enxergar a vida, para que eu possa depois expandir e fazer disso uma nova realidade, né? Uma nova personalidade, inclusive, né? Assim, a Fernanda tá ali, mas tá mudada. Eu acho que é muito importante a gente falar, assim, né? Que, igual eu falo, que existe uma Fernanda antes do câncer e uma Fernanda pós-câncer. Porque a Fernanda antes do câncer era uma menina, assim... Eu não gostava de pedir ajuda, eu nunca gostei de ser ajudada. Eu sempre fui muito independente pra tudo, tudo. Então, assim... E eu tinha um plano de vida traçado na minha cabeça. Traçado. Eu vou estudar... Vou conquistar o melhor cargo na minha empresa, eu faço administração, então eu sempre pensei, vou ser CEO da minha empresa, vou conseguir um cargo, vou viajar pra fora, vou ganhar muito dinheiro, depois eu vou casar, vou ter família. Sim. Esse era o meu plano de vida, mas não era o plano de Deus. E aí veio a doença, né? Muito nova, eu fazia faculdade fora,
Foi na época de pandemia, eu estudava na UFLA. E assim, eu tive que voltar toda pra trás. Parou tudo Parei que você tudo. tinha programado. A minha vida que eu tinha pensado antes não existe mais. E hoje eu falo assim, hoje eu vivo totalmente diferente do que eu imaginava, né? Então, assim, eu falo que os planos de Deus são melhores que os meus planos. E eu tenho certeza que Ele vai preparar algo muito melhor do que eu já sonhei na minha vida pra mim. E eu sei que a doença não veio... Eu falo isso muito, a doença não veio na minha vida à toa. Ela veio pra me transformar, pra transformar a minha família, transformar o meu pai, transformar o meu irmão. Então, assim, a gente se aproximou muito. Então, assim, há males que vêm pra bem. E contando essa história que hoje eu tenho certeza que tá transformando a vida de muitas outras pessoas, né? Muita mesmo. Mostrando que o caminho foi tão difícil, né? Me dá agonia só de escutar, né? A gente que sabe, né? Esses pelejos que são, essas internações grandes, a gente que é mãe, né? Vê o sofrimento muito aumentado, mas é muito interessante, muito bom de escutar, assim, a capacidade que você teve de ressignificar também, né? Assim, de conseguir levantar a cabeça e viver a vida mesmo sem essa expectativa, assim, estou curada, né? Assim, estou em tratamento e tá tudo certo, estou vivendo minha vida. Acho que a Fernanda é o protótipo, Fernanda, se me permite colocar essa palavra, tá? É o protótipo daquilo que a gente está colocando aqui. Existe vida durante o câncer, é preciso escolher viver essa vida. Porque se você não fizer essa escolha, levantar da cama e sacudir a poeira, ninguém vai vivê-la por você. Né? A escolha é sua. E terceiro, a jornada conta muito. Porque o processo pode não ter um fim aparente. Pode não ser no próximo mês, no ano seguinte. A cura é diária. Eu considero que se curar você tá aqui falando para um monte de gente. Você tá se curando, você tá curando um monte de mágoa que tá aí dentro, de coisas que às vezes passou. E quando você fala, poxa, passou. Como todo processo, ele é parte e não o fim. E ele não define você de jeito nenhum. Eu acho que só da gente levantar da cama, né? Porque como eu já fiquei deitada na cama... Você sabe o que é, eu sei né? o que é isso. Isso aí. Só da gente levantar já é um milagre. E assim, eu acho que é muito importante também a gente falar sobre atividade física durante o tratamento e no pós dele também. Eu fui atleta durante uma parte da minha vida, eu lutei pelo Muay Thai. Eu acho que o Muay Thai tem um papel muito funcional na minha vida, foi ele que me ensinou a ser disciplinada, a querer cada dia buscar uma coisa nova, a ser melhor dentro do esporte. E eu escutei durante o meu tratamento que eu nunca mais ia poder lutar, que eu nunca mais ia poder fazer essa atividade física. E eu falava, gente, eu vou voltar, eu gosto, é uma coisa que eu amo fazer, eu preciso voltar, é onde que é realmente a minha válvula de escape. E assim, eu voltei depois da imunoterapia, depois de 4 sessões, eu voltei com yoga, que foi o que a Fernanda liberou primeiro. Aí eu consegui fazer uns 2 meses, eu falei, Fernanda, eu tô bem, quero fazer... Quero fazer academia. Ela falou, você tem certeza? Eu falei, tenho, quero fazer academia. Ela falou, então manda mensagem pro Luciano. Luciano é minha personal que faz a minha ficha, ela é até especialista, assim, tanto na causa oncológica como na gravidez. E aí a Lu fez a minha ficha, eu comecei a treinar. E aí eu falei assim... Vou no Muay Thai. Mandei mensagem direto pro Luciano. Falei assim, Lu, você acha que eu consigo ir? Ela falou assim, vai, Fê, tenta, faz o que você consegue. Aí eu mandei mensagem pro Bolinha, que é meu mestre. Falei assim, Bolinha, eu quero ir e tal, mas eu não vou forçar meu corpo não, vou fazer o que eu conseguir. E aí depois disso também nunca mais parei, tô lá todo dia. Hoje eu dou aula quando precisa. Então, assim, o Muay Thai, pra mim, ele é a minha válvula de escape. É onde que eu tô ali pra... Eu esqueço tudo que eu passei e eu vejo que ele também, na causa oncológica, ele é muito importante. Demais. Atividade física, a gente fala muito isso aqui. Geral, e uma outra coisa que eu também tenho falado muito em consultório é que o ótimo é inimigo do bom. Porque às vezes você fala assim, volta à atividade física. Ah, mas antes eu fazia musculação X vezes por dia, ou eu fazia Muay Thai, e agora eu não consigo, então eu não faço nada. Eu falo, gente, né, assim, vamos voltar do jeito que dá? Volta aos pouquinhos, vai sentindo o corpo. Melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada. Porque a pessoa quer fazer aquilo que fazia antes, se ela não dá conta, então também não faz nada. Né? Então é importante esse processo maravilhoso, achar uma válvula de escape, né? Fernandinha, sua história é incrível, de verdade. Obrigada mesmo por ter vindo aqui. Eu encontrei a Fernanda na rede social e eu achei muito legal a história dela, a forma como ela passa isso para outras pessoas. Acho que tem tudo a ver, de verdade, com o que a gente está falando aqui. Eu espero que você continue sendo porta-voz de mensagem boa e que realmente você use a fé que você tem para levar as pessoas a pensarem sobre esse esperançar, agir com fé, né, com ação.
tá com esperança e ação, porque isso é incrível. Queria que você deixasse um recado, então, para quem está nos assistindo, depois dessa história linda, que a gente poderia ficar aqui 2 horas. Mas 3 mães, gente, questão de menino, 2 mais 2. Nós temos 7 meninos para conversar aqui, não daria pano pra manga, né? Mas a gente queria que você deixasse uma mensagem final para quem está ouvindo, para quem está assistindo a gente lá no YouTube, que pudesse levantar essa turma da cama, levantar e agir, pelo amor de Deus. Fernanda, é ação. Eu acho assim, não, eu tenho certeza que tudo que vocês quiserem, vocês são capazes de conseguir. Eu não acho não vou falar aqui que todo mundo vai ser curado, que todo mundo vai viver. Infelizmente, cada um de nós tem um propósito na vida. E quando ele for cumprido, a gente vai embora. E todo mundo tem a disposição para a morte. Para morrer, basta a gente estar vivo. Então, não é porque eu tô doente ou que às vezes outra pessoa tá doente, que essa pessoa vai morrer. E o câncer, ele é igual uma diabetes, igual uma pressão alta. Ele é uma doença comum. Ela só é tratada e medicada. Então, eu queria deixar essa mensagem para você, paciente oncológico, para familiar, que existe vida aí com câncer, que a pessoa pode viver, pode sair, pode fazer o tratamento. E que a vida é um sopro. E você tem que aproveitar o hoje, amar mais as pessoas. E a vida passa muito rápido. E a gente tá aqui só de passagem. E você tem que dar o seu melhor todos os dias. E me segue no Instagram. É isso aí. Qual que é o seu Instagram, Fernanda? Fernanda F_Fonseca. Nós vamos deixar o link aqui depois, tá, gente? É isso aí. Graça, pode falar de câncer, gravidez, pós-parto, puerpério, misturou um monte de coisa. Gente, eu não sei nem mais o que falar depois dessa história inspiradora, maravilhosa, de uma pessoa tão positiva, que é o que a gente prega tanto aqui, né? Essa leveza e positividade, apesar dos percalços que a gente sabe que essa jornada aí do tratamento do câncer traz. Muito obrigada mais uma vez, Fernando, por estar aqui com a gente. E para quem está assistindo, pode falar de câncer sim. A gente fala de vida, a gente fala de esperança, a gente fala de aproveitar o tempo que a gente está aqui, né, da melhor forma possível. Pode falar de câncer sim.